a história perfeita para a série de Rick e Michonne? Qual seria a história episódio por episódio? Como é que seria esse retorno perfeito aí de Rick Grimes e o final da história? Sim, da mesma forma que eu fiz com o final de The Walking Dead lá em 2022, vamos falar qual seria a melhor forma possível desta série de Rick e Michonne acontecer, com base nas informações que a gente já tem e também com base no que a gente quer mesmo. Você quer saber? Cola aqui e vambora! Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, tô de volta hoje aqui com o primeiríssimo vídeo de 2024 pra já falar da série que vai vir aí. Agora começou o ano, meu querido, vai vir trailer, vai vir um monte de coisa, The Ones Who Live, série de Rick e Michonne. E enquanto não sai novo material, vamos falar sobre essa história, possível história aí. Deixa esse like, não custa nada você clicar ajuda muito na divulgação e se inscreva no canal pra você não perder nada de análise e novidades sobre essa série. E é o seguinte, né, pra quem acompanha o canal aqui pelo menos desde o início de 2022, deve ter visto um vídeo assim que eu fiz sobre o final de The Walking Dead. Um vídeo em que eu peguei as informações que a gente tinha até então sobre o final de The Walking Dead e tudo que seria perfeito de acontecer, juntei e encaixei ali falando qual que seria o final perfeito, qual que seria o retorno perfeito de Rick Grimes. Só que assim como eu fiz naquele vídeo também, eu vou falar aqui, nesse vídeo a gente não tá falando qual que é o final verdadeiro, a gente não tá trazendo o vazamento master, o roteiro completo da história, nada disso. A gente tá sim recapitulando os vazamentos que a gente já tinha, mas trazendo uma perspectiva do que a gente queria, o que seria mais louco dos fãs verem nesse final. E assim, sempre tendo a possibilidade de uma coisa ou outra que eu falar aqui acontecer. Vai que, né? Vambora! E assim, de acordo com o que eu elaborei e o que a gente já sabe, né? Começamos aqui com o episódio 1, qual seria a forma perfeita de começar essa série. De cara, né? Não tem como nem fugir também desse início, porque parece que vai ser isso mesmo até aqui. Temos uma continuação direta dessa cena que tá aparecendo aqui na tela. A cena do Rick que apareceu no final de The Walking Dead. No momento que ele tava tentando escapar do CRM, tinha tomado uma distância ali da República Cívica, né, Filadélfia, tava deixando as pistas pra Michonne, deixa as pistas lá no barco e tal, que ela achou, mas o helicóptero acaba reencontrando ele e traz a ideia de que ele vai ser recapturado. Aí, na sequência, início da série de Rick e Michonne, tudo indica que essa cena vai se provar ser uma armadilha que o Rick preparou ali pro CRM, ou algo parecido com isso, mas que ele não vai se entregar de cara. Até aqui dá pra falar o que indica, porque isso aqui foi um vazamento mesmo. Rick aparentemente nesse momento no passado aí fingiu que ia se entregar pra na verdade fugir ali, escapar do helicóptero e por meio de uma armadilha possivelmente, que ele vai estar junto com outros personagens ali ajudando ele, existe a possibilidade dele derrubar esse helicóptero e matar vários soldados ali que vão estar atrás dele. Só que assim, na sequência parece que nem tudo vai ser perfeito, porque o Rick mesmo fugindo ali vai ser recapturado pelo grupo. E daí a gente segue pro que eu acredito que seria uma cena de sequência perfeita aí pra um primeiro episódio. Partiríamos aí para uma cena da sequência direta do momento que Michonne tava ali no final de The Walking Dead também. Ela em cima do cavalo com essa armadura aí como guerreira, indo em direção a essa grandíssima, gigantesca horda de zumbis, que foi comprovado inclusive pelos produtores que é uma horda de zumbis. A cena, né, no primeiro episódio mostraria a sequência disso, ela chegando até os zumbis ali e começando a atrair eles, ela guiando essa horda para algum lugar. Uma cena bem misteriosa, só que para explicar isso a gente teria uma volta no tempo, que vai acontecer muito nessa série. No caso da Michonne, aí a gente teria uma volta algumas semanas ou meses antes disso, indo pro exato momento em que ela tinha deixado o grupo de The Walking Dead, encontrado esses sobreviventes aí na floresta, ajudado eles e se juntado ao grande grupo ali. Ainda nesse primeiro episódio, já mostrando e explicando detalhes do que seria esse grupo gigantesco que a Michonne encontrou lá na 10ª temporada, que aparentemente estava migrando pro norte com vários animais, vários suprimentos, uma formação bem perfeita ali. E a gente entendendo qual que é a meta de local exato para esse grupo chegar e como ele funciona. Enquanto isso, Michonne está junto com eles, avançando e descobrindo mais sobre o CRM, sobre esse grupo que tá ali bem próximo de onde eles estão, e associando com o Rick, descobrindo mais pistas sobre o Rick, enquanto ela faz novas amizades também. Desenvolve os personagens e é isso. A partir disso, né, depois de um desenvolvimento maior do episódio, seguiríamos para uma cena de Rick, agora, ali depois de ter sido recapturado pelo CRM, mostrando que ele já não tá numa situação muito boa com eles, que já chegou num momento de basta. O Rick, então, sendo colocado diante a liderança ali deles, apanhando, sofrendo muito na mão deles e recebendo uma grande punição, com a série, né, já apresentando pra gente nesse final de primeiro episódio esse vilão e também apresentando toda a sua maldade e capacidade, com ele colocando essa grande punição em cima do Rick. Ele simplesmente mandando que um dos soldados cortem uma das mãos do Rick fora. Sim, e eu coloco isso como um ponto perfeito porque, tipo, a gente já sabe que o Rick vai perder a mão, isso já é uma informação vazada, e eu acho que a forma mais perfeita do Rick perder a mão na história dessa série seria por meio do Major General Bill, já colocando ele de cara
assim, já pra mostrar que é um vilão grande e capaz. Seria incrível pro desenvolvimento. E assim teríamos o final do primeiro episódio, partindo então pro episódio 2. O episódio 2 começaria com flashbacks de ainda antes de tudo isso acontecer com o Rick, a perca da mão e outras coisas. O exato momento que o Rick deixou The Walking Dead, né? Lá na época, 4 anos de apocalipse aproximadamente, quando o helicóptero do CRM levou ele a Jades, quando ele estava totalmente ferido lá da ponte. Veríamos o rosto de Jades com esse mesmo visual, que a gente sabe que a atriz gravou com esse visual das antigas aí. No caso, a perspectiva dela, né, chegando na República Cívica, a grande cidade do CRM, mostrando tudo ali, e ela acompanhando o Rick sendo tratado, ele sendo recuperado, o Rick passando por cirurgia e outros pontos num hospital ali do CRM, e logo após isso, eu creio num pouco de avanço no tempo, algumas semanas ou meses, com o Rick já se recuperando. Momentos em que já veremos o Rick totalmente lúcido, recuperando e tentando entender toda a sua situação. Ele sendo apresentado para a cidade, sendo apresentado para o seu novo trabalho, Rick designado de cara ali na sua chegada para a função de limpeza de zumbis, passando a trabalhar nas zonas de descontaminação do CRM, que a gente viu em World Beyond e viu nos teasers que ele trabalhou no passado ali. E além disso, claro, o Rick tendo sua liberdade ali para poder conhecer a República Cívica, o CRP, né, a República Cívica da Filadélfia, conhecendo a cidade, conhecendo o centro ali, como foi gravado mesmo, tentando entender toda a situação, essa comunidade gigantesca, que o Rick nesse apocalipse nunca se deparou com uma comunidade tão grande, inclusive encontrando Jades ali no centro, né, ela que ainda nesse momento não estava com patente alta, não tinha conseguido um cargo importante no CRM, mas estava começando a ter uma vida boa, e justamente nesse encontro deles, Jades apresentando o lugar, apresentando como funciona, explicando sobre o tamanho do lugar, explicando sobre o trabalho do próprio Rick, sobre posições, sobre regras, e convencendo ele de que ali é uma coisa boa, de que ali pode ser a grande luz do mundo, que é o princípio do CRM. Só que nesse momento o Rick não quer saber de nada disso, ele quer saber onde está a sua família, ele quer saber como ele pode voltar para casa. Ele provoca ela, e ela fica numa posição de superioridade, trazendo a ideia de que o Rick deveria estar grato por ela ter salvado sua vida e obedecer tudo que ela falar, mas Rick não aceita. Enquanto isso, ainda no episódio 2, seríamos direcionados para cenas da Michonne. Ela, no caso, no presente, né, anos depois de tudo isso que aconteceu com o Rick, ela já no momento que estava procurando ele, sem saber como é que ele tá no presente, e a série escondendo pra gente como o Rick vai estar, enquanto mostra a própria Michonne se aproximando aos poucos da República Cívica, já sabendo do local ali onde ele pode estar, mas em meio a uma cidade, uma comunidade tão grande, tentando descobrir em qual local específico ela pode achar ele, porque ainda continua o grande mistério. É uma cidade, é uma comunidade de 200 mil pessoas, diversos militares, diversos civis. Nesse ponto, veríamos Michonne cada vez mais encontrando mais pistas sobre o Rick, mais pistas sobre a situação dele, cada vez mais comovida e emocionada por estar chegando perto dele depois de tantos anos, né, depois de ter achado que ele estava morto. E sim, também nesse ponto, veríamos Michonne percebendo a forma de ingressar na República Cívica, a forma de se infiltrar, que poderia ser pelas zonas de descontaminação. E daí voltaremos a ver o Rick ali no passado, na sequência após a revolta das conversas com a Jay, tendo que trabalhar firmemente, um trabalho extremamente desgastante, que é de ficar matando zumbis ali. Ele cada vez mais revoltado e indignado por não ter como chegar na sua família, e começando, junto com alguns conhecidos ali do grupo, alguns outros trabalhadores, a elaborar um plano de fuga, né? Um plano para poder fugir dali, inclusive elaborando esse plano junto com Pearl Thorne, uma personagem que aparentemente ele vai conhecer ali desde o início, desde quando ele chega trabalhando, ela também vai estar trabalhando junto com ele, que pode ajudar ele muito nessa fuga de início. A partir disso, veremos essa cena dele tentando fugir, dele colocando os pés para fora da comunidade a partir dessa estratégia de fuga, e dando a esperança nesse final de episódio 2 de que o Rick conseguiu fugir. Só que na verdade sabemos que o que estaria à frente dele são esses momentos que a gente já viu, que o helicóptero encontraria e outras coisas, tendo agora tudo explicado, como é que ele chegou até ali. E daí seguimos pro que poderia ser o episódio 3. Veremos ali já um início de episódio mostrando que Michonne conseguiu se infiltrar. Veremos Michonne com os uniformes, né, os uniformes que o Rick usou no passado, uniforme de quem trabalha na limpeza dos zumbis. Ela ali trabalhando com várias pessoas e andando no centro da Filadélfia, conhecendo a cidade e buscando mais e mais pistas. Ela também tendo um primeiro impacto de uma cidade grande, né, pela primeira vez no apocalipse, já que ela também, assim como o Rick, não conheceu o Commonwealth. Nisso poderíamos voltar para flashbacks do Rick, voltar para Rick no passado, agora após todos esses acontecimentos de tentativa de fuga e após ter perdido a mão, a cena que teria sido mostrada no final do primeiro episódio. Agora ele se recuperando disso, ele já totalmente destruído e percebendo que após diversas tentativas que ele fez, ele não consegue fugir mais, não tem como. Assim como no próprio teaser, o Rick fala que tentou, mas tentou demais, só que nunca conseguiu. Com o Rick agora sem esperanças, quem apareceria pra ele seria Jades, novamente, agora revelando que acabou de conseguir uma patente, que acabou de virar militar, mostrando para Rick que se
se seguir tudo à risca, que se aceitar os projetos do grupo, ele pode se beneficiar muito, trazendo a ideia pro Rick que essa é a única chance, inclusive, dele se dar bem ali. Nesse momento, então, ainda nesse episódio 3, é dado a entender que o Rick aceitou isso e aceitou esse projeto, seguir à risca ali por estar cansado, desmotivado e por ver que ali talvez seria a única possibilidade de algum dia talvez reencontrar e rever sua família, mesmo que de longe. De volta ao presente, veríamos Michonne encontrando uma zona de trabalhadores do CRM, ela encontrando um local de trabalho forçado ali do grupo. Ali, à distância, né, agora no presente, ela avistaria Rick com seu uniforme de soldado do CRM, intimidando os sobreviventes, executando e servindo totalmente o grupo, que faria ela ficar extremamente impactada ali da mata, né, chorando muito, sem saber como fazer e ficando muito preocupada, inclusive, com isso agora. Terminando o episódio 3 com esse grande impacto dela avistando o Rick pela primeira vez depois de anos, só que não da forma como ela esperava. E seguimos porque poderia ser o episódio 4. A partir da revelação de que o Rick no presente agora é um soldado, já nesse início de episódio 4 veríamos a vida do Rick no presente como soldado. Anos depois de tudo aquilo lá que tinha acontecido, ele não soldado mesmo, mas numa alta patente, mandando em vários outros soldados, executando várias missões em campo também, que podem ser mostradas ali, mas também com cenas dele voltando no seu apartamento, mostrando a vida boa que ele tem ali. Algumas conversas com o Major General Bill, confiança, né, que ele vai ter ali com o próprio Major General Bill, tudo mostrando que o Rick agora é bem sucedido por ter aceitado por vários anos servir o grupo. Mas no fundo, ele ainda sente falta de sua família, ele ainda guarda imagens e desenhos, né, que ele tem ali de Michonne e vários outros, só que ele nunca tentou sair, tentou ir atrás, porque ele sabe que não tem como. Ele já tinha tentado demais no passado. Nisso veríamos Michonne agora, mesmo sabendo que o Rick virou soldado e com medo do que ela pode encontrar ali, tentando se reencontrar com ele, porque faz anos que ela não vê ele, tentando falar com ele. Teremos então uma cena de reencontro em que o Rick poderia ficar estático por um bom período de tempo enquanto ele vê a Michonne sem entender a situação. A cena passando um mistério ainda pra gente de como o Rick vai reagir quanto a isso, talvez gerando uma sensação de que ele pode repreender, ele vestido como soldado, demorando pra reagir diante a Michonne, mas ele cedendo. A cena mostraria o Rick abraçando Michonne, chorando muito, esse grande reencontro deles ali dentro, com o Rick voltando a ter as esperanças que ele não tem há muitos anos, porque ele finalmente conseguiu ver quem ele tanto ama. Nesse momento então, em toda a emoção, teríamos Michonne facilmente convencendo o Rick a fugir com ela, e ele na emoção aceitando elaborar esse plano de fuga. E daí seguimos pro que poderia ser o episódio 5. Ali seríamos revelados finalmente para a explicação sobre aquela grande horda. Em meio aos planos de fuga, Michonne contaria, e poderiam ser mostradas cenas de flashback, da continuação dela descobrindo essa grande horda do CRM, ela junto com esse grupo gigante, né, que ajudou ela, mostrando o local onde o CRM guarda essa maior horda que a gente já viu no universo de The Walking Dead para atacar outras comunidades. Só que aqui, já agora no presente, ela com o Rick, utilizando dessa horda para tentar escapar, para poder destruir parte do grupo e fugir, que de acordo com os vazamentos é exatamente o que deve acontecer. Ela vai atirar esses zumbis na cidade, lá na Filadélfia, mesmo colocando vários civis em risco, é a única forma de desestabilizar as tropas do CRM, chamar a atenção. E enquanto o Rick sabota algumas tropas e causa mortes de pessoas de patente muito alta ali do CRM, os dois fogem no meio do caos. Eles escapam dali no centro, correm em direção à caminhonete amarela, né, que Michonne chegou ali para poder resgatar o Rick. Major General Bill então se revolta, participa de um velório ali de soldados importantes do CRM e ordena que tropas avancem e ataquem o Rick e Michonne, que peguem eles. No meio desse caminho teremos os dois fugindo, matando vários soldados, conseguindo escapar com vida e trazendo uma sensação de que conseguiram fugir dos soldados, mas outros problemas no meio do caminho vão surgir. Ainda nesse episódio 5, no meio do caminho na mata, alguns sobreviventes vão pedir ajuda ali pra eles, né, só que vão trair ele, o que vai fazer com que o Rick e Michonne acabe matando o grupo, que o grupo todo morra após grande luta. E por fim, né, fazendo com que o casal tenha que lutar contra alguns zumbis ali, zumbis calcificados que vão aparecer, que inclusive vazou que eles vão lutar contra eles. Zumbis que tem a pele mais dura, que é muito mais difícil de matar, que o Rick vai ter que usar a prótese que ele usa numa das mãos, que ele perdeu, pra poder quebrar essa calcificação dos zumbis e Michonne matar esses zumbis. Por fim, depois de muita luta, eles finalmente encontram uma sensação de tranquilidade em uma cabana da mata que eles acham ali. Nessa cabana, eles se estabelecem, temos cenas à noite de amor muito intensas entre Rick e Michonne, mas o episódio 5 terminaria com uma cena que mostraria que na calada da noite temos uma pessoa ainda que coloca perigo neles. Uma cena de Jades aparecendo ali do meio da mata, frente à casa, tirando as armadilhas de barulho que o Rick colocou pronta para surpreender o Rick e Michonne. E assim termina o episódio 5, indo pro episódio 6, o último até então da série. O episódio 6 começaria com a perspectiva de Rick e Michonne, a tranquilidade dos dois dormindo ali nessa cabana, mas com Michonne acordando com um barulho, ela levantando para conferir em outro cômodo da casa, quando de repente ela ouve o barulho de uma pistola sendo
lado armada e Jades falando pra ela levantar suas mãos. Jades acaba de render Michonne e leva ela até o quarto onde o Rick está de volta, rendendo os dois. Jades então ameaça cada vez mais e diz que não tem como permitir que eles escapem, que eles destruíram a vida dela e destruíram os projetos de todo o CRM a partir dessa fuga e desse ataque. A partir disso podemos ter uma luta, né, entre eles. Michonne pode reagir e acabar cravando uma faca em Jades, que teria tempo, né, no seu leito de morte para falar mais, e ali ela se abriria um pouco mais. Jades, no seu leito de morte ali, então sangrando, falaria para Rick e Michonne que eles não podem simplesmente ir embora para casa, que não tem como eles simplesmente fugirem, que Major General Bill sabe de onde eles são, que a própria Jades já contou isso para ele. E ela fala, antes de morrer, que se eles quiserem salvar toda a sua família e não ter toda a sua casa e comunidades destruídas, para que eles peguem um helicóptero que ela deixou ali para trás em uma coordenada específica e voltem até o CRM. Nisso podemos ter a morte de Jades e esse impacto muito grande que obriga Rick e Michonne a voltarem. Nesse momento, vemos Rick e Michonne então de helicóptero a caminho do CRM, quando o Rick fala pra Michonne que ela não merece fazer isso, que um dos dois tem que ficar em casa com os filhos e com a família. Corre risco de nenhum dos dois voltar, pousando o helicóptero, fazendo com que Michonne volte pra casa. Seria um momento bem triste em que eles seriam obrigados a se despedirem e separarem novamente. Rick voltando ao CRM e Michonne voltando pra casa, mesmo sem querer. De volta ao CRM, conheceríamos a base principal, onde veríamos que Major General Bill estaria preparando um grande evento, uma grande reunião com todos os soldados e todas as lideranças após o grande ataque que aconteceu. Ali, durante o discurso, veremos que Thorne, a grande amiga do passado do Rick, que agora é soldada no presente, assim como o próprio Rick, sabota alguns soldados e abre brecha para que um ataque aconteça, revelando que nessa volta do Rick se encontrou com ela e elaborou um plano, junto com vários outros membros do grupo, que estão revoltados com a liderança do Major General Bill, que estão querendo uma revolução, se rebelar. Rick então aparece ali novamente como soldado, só que agora atacando todos ali com tiros e bombas, acompanhado de vários outros soldados muito bem armados. Uma guerra definitiva acontece ali contra as tropas do Major General Bill. Muita coisa é queimada, vários soldados morrem, muita coisa é destruída, e Michonne inclusive aparece de surpresa para ajudar, ali também vestida como soldado, com outras pessoas ao seu lado daquele outro grupo que tinha ajudado ela a chegar ali, mostrando que ela não ia ficar distante de Rick novamente, e decidiu ajudar com tudo ali. Só que ela acaba sendo rendida por Major General Bill, que destrói muito ela e está pronto pra matar Michonne. E é isso que acontece o grande momento. Tudo indica que Michonne vai morrer. Tudo indica que não tem como ela ser salva mais. Mas, da mesma forma que Michonne salvou Rick do governador, Rick chega salvando Michonne do Major General Bill. Rick mata o Major General Bill ali de surpresa, com um golpe pelas costas, utilizando uma lâmina acoplada à sua prótese, da mão que ele não tem, a mão que o próprio Major General Bill arrancou, dando um final sinistro pra esse personagem, por meio de um local ali que um dia ele sentiu dor por isso. A partir disso, né, no grande final, somos cortados para uma outra cena que mostra Rick no comando, reorganizando o CRM, ao lado de Thorne também, mas sem a Michonne, gerando um mistério de onde ela tá, quando de repente ouvimos um helicóptero chegando, um helicóptero pousando ali na República Cívica. É Michonne voltando de uma viagem. Ela chega e desce do helicóptero feliz e sorridente, dizendo pro Rick que tem uma surpresa. Quando ela abre uma nova porta do helicóptero, somos mostrados para uma cena no chão, mostrando só os pés de quem vai descer ali, e vemos duas botinhas pequenas pisando ali e outras duas botinhas pequenas também. 4 pés, 2 crianças usando pequenas botas, e quando os rostos são revelados, vemos finalmente Judith e Rick Jr., um encontro que acontece ali no próprio CRM, porque Michonne buscou eles. Todos se abraçam, Rick chora muito de emoção, mostrando que todos agora vivem bem numa República Cívica em paz, que está sendo governada da forma correta, direcionando e gerando a expectativa para o reencontro com todos os outros personagens, para que todos os outros sejam trazidos para ali. E assim terminaria The Walking Dead: The Ones Who Live. Para mim, essa seria a forma perfeita da série terminar, até com base em tudo que a gente tem. Lembrando novamente que eu não tô contando e nem tentando acertar o que vai acontecer. Aí chega lá, não passou isso. Não tô tentando acertar isso, só tô trazendo como é que seria a forma perfeita pra mim. Mas coloca aí, escreve aí o que você acha, deixa esse like, se inscreva no canal que logo deve ter o trailer oficial da série. Aí a gente vai ver de fato o que vai acontecer. E no mais é isso aí, já já eu tô de volta, um abraço, fui!